pedimos a Deus para falar conosco. E Deus fala. Deus fala pela sua palavra, e isso é básico para a gente acredita nisso, é o nosso gabarito, é a nossa forma de avaliar o mundo, a nossa vida, todas as coisas, mas Deus, quando a gente pede para Ele, fala conosco, Deus fala com a gente. Tem crente que pede para Deus e fala, Senhor, fala comigo, quando Deus fala, não acredita. Se você der uma olhada em Jeremias, o povo falou, Jeremias, o que a gente tem que fazer? Obrigado, querido. O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar ajuda no Egito, a gente tem que ficar. Jeremias olha para aquele povo e fala assim, olha, eu vou falar o que Deus mandou. Eu vou dizer, vocês não vão me ouvir. E Jeremias fala, o povo não ouve, porque o povo fala magia. O que você falar vai ser a voz de Deus, nós vamos acatar. Jeremias fala, não fica. Deus está mandando vocês ficarem. E mesmo o povo falou, fala, virou para Jeremias e falou o seguinte, quem está incentivando você a falar essas coisas para a gente é, se não me engano, Baruque, que escreveu, o rapaz que escrevia o profeta Jeremias, o auxiliar dele, é ele que está fazendo isso na sua cabeça. E o pessoal então faz totalmente o oposto, e Jeremias fala, olha, vocês vão ver gente, vocês vão morrer não. Deus mandou dizer. Deus fala ao profeta Isaías, vai, fala, mas o povo vai ouvir, estejam sempre surdos os seus ouvidos, cegos os seus olhos, eles olham, mas não enxergam, você vai falar, mas eles não vão ouvir você. É sério quando a gente fala para Deus, fala para mim. Nem sempre o que Deus vai falar para mim, para você, costuma ser comigo. Agora, o crente, ele ama quando Deus fala. O crente, ele ama a repreensão, ele ama isso. Costumo dizer que o crente, ele ama as lampadas de Deus. E a gente precisa de tantas. Porque a gente é tão limitado, a gente é tão imperfeito, a gente é tão pecador. E quando você percebe Deus falando, repreendendo você, percebe Deus vindo na tua vida dizendo, filho, está errado, é amor de Deus. Significa Deus dizendo, eu não desisti de você. Porque a Bíblia diz em Romanos que quando Deus desiste de alguém, Ele entrega a pessoa a uma disposição mental reprovável. Sabe o que significa isso? Ele deixa você achar o que você quer achar na sua vida. Você quer achar que eu ligo? Então vai viver. Você quer achar que nesse caminho que você está vendo você vai ser feliz? Fazer o quê? Você está rejeitando o que eu estou falando. Você rejeita o profeta, você rejeita o Espírito Santo, você rejeita o pastor, você rejeita seu pai, sua mãe, seu marido, você rejeita a forma que eu falo com você. E aí você decide que não, Deus fala comigo quando eu decido que Ele fala comigo. E se você acredita que Deus fala com você, é claro que Ele vai falar através da palavra, você vai olhar para a palavra, você vai perceber que Deus fala com você da maneira que Ele quiser falar com você. Deus levantou pessoas na sua vida, líderes na sua vida. Deus levantou isso, colocou. Você vem à igreja e a palavra é pregada e Deus Ele vai falar com você ali. Você precisa sentar aqui e falar, Deus, tudo é para mim. Deus está falando comigo. Agora, eu queria falar nessa noite sobre uma das maneiras muito especiais de Deus falar. Não a forma como Deus fala, mas a característica dessa fala de Deus, que é um presente de Deus chamado crítica. Quando Deus move pessoas ou circunstâncias, ou até mesmo pelo Espírito Santo, mas Deus Ele vem e critica você. Deus Ele vem e coloca o espelho diante de você. E Deus repreende você. E a crítica ela não é simples de aceitar, porque nós somos ruins, por natureza pecaminosa, orgulhosos. Por que é tão difícil ouvir a crítica? Porque ela ataca a nossa segurança. A crítica ela vai te trazer uma insegurança, porque se alguém critica você, em outras palavras, você precisa mudar. E a gente quer conforto. Quem quer
ficar pensando e lutando para mudar. Quem quer aceitar que muitas coisas da sua vida são fruto da sua própria escolha, da sua própria, talvez, personalidade, do seu próprio pecado? Não quer. Então ela ataca o conforto, o bem-estar. A crítica, ela desafia o nosso senso de bem-estar, então traz o desconforto e ela sacode a perspectiva de quem nós somos. Talvez você tenha uma ideia de que você é muito errado. Talvez você ache que você é bom e você está longe de ser bom. Talvez você recebeu uma nota. Se você pegar 10 pessoas que te conhecem, de longe elas não darão essa nota para você. Só que a crítica é uma bênção. A crítica, ela é o espelho da vida. A crítica é aquilo que vai fazer você agradecer porque alguém, Deus, está movendo as circunstâncias para eu não andar mais feio desse jeito. Um dia estava saindo de casa e eu tive que pegar algo no quarto de casa, e quando eu passei em frente do espelho, eu vi que eu estava descabelado. Isso eu sei que por causa do tanto de cabelo que eu tenho, para alguns é isso daí é descabelado. Mas quando a gente tem pouco cabelo, um pouquinho que está tortinho já faz muita diferença. E o espelho, quando eu olhei no espelho, eu pude ver em mim algo que eu não gostaria de sair daquele jeito, de estar daquele jeito. O espelho é necessário. O problema é que muitas vezes o espelho da gente é uma outra pessoa. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho a área do orgulho. A crítica eu queria passar para os irmãos hoje, que ela é um presente de Deus para nos preparar para aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Você entendeu? Deus tem uma obra na tua vida e você precisa mudar. Deus quer lapidar você, purificar você, preparar você. Só que Deus vai levantar pessoas, e essas pessoas vão vir como o Senhor na tua vida, e o Senhor vai usar esse martelo, essa talhadeira na sua vida, porque Ele tem que moldar você, Ele está preparando você. Então a crítica é uma bênção, nem sempre, como eu falei, é simples. 78 vezes na Bíblia fala que associa a crítica a uma marca do sábio. E nós temos ídolos no nosso coração, barreiras a serem vencidas para que a crítica possa entrar na nossa vida e fazer diferença. Nós somos inseguros. Perfeccionistas são muito inseguros. Nós somos preocupados com as aparências, temor aos homens. Nós somos egoístas. Lutamos com a hipocrisia, o orgulho, a arrogância, a soberba. E aí então nós criamos para nós uma lista de pessoas que essas sim têm autoridade para falar alguma coisa, o restante não tem autoridade para falar. Então o que nós precisamos é compreender uma coisa, queridos. Por que eu vou ouvir a crítica? Porque eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um pastor melhor, eu preciso ser um cidadão melhor, eu preciso ser um filho de Deus melhor. Eu não estou satisfeito. Eu olho para a Bíblia, olho para a minha vida, é muita coisa. Só que às vezes a igreja traz um conforto para a gente errado. Porque eu começo a me comparar com a vida de fulano, ciclano, eu estou bem. Eu vou 2 vezes por semana na igreja, entrego o meu dízimo, eu não falto. Estou bem na vida. Eu não sou ali, né, nota 10, mas eu estou na média, 7, 7,5. Eu estou legal. Minha vida está top, está legal, comparando com os outros. Mas quem foi que falou que a vida da gente tem que ser comparada com o próximo? Quando a palavra de Deus diz que nós somos salvos para sermos conforme a imagem de quem? Cristo. Eu não sei você, querido, mas quando eu olho para Cristo, eu olho para a minha vida, eu me achego ao trono da graça,
confiança por causa da graça, não por causa de Deus. Eu chego diante de Deus com confiança por causa da palavra, não por causa da minha vida. Porque se fosse por causa da minha vida, meu querido, eu ia ser fulminado. Não tem nada em mim que me torne bom para Deus suficiente. É só a graça do Senhor. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala: eu preciso ser criticado, eu preciso ser confrontado na minha vida. E a crítica, ela revela pontos cegos na nossa vida, coisas que você não consegue ver. Quando você determina o espelho, você vê o que o espelho te mostra. Mas quando você dá liberdade, você tem uma humildade que te dá liberdade, quando você tem desejo de ser melhor, que te dá liberdade, você é cercado por pessoas que vão olhar para você e elas vão ajudar você a perceber como que está atrás de você. A olhar para a tua vida e ver coisas que você não está vendo. Como Deus quer que nós respondamos ou reajamos às críticas que nós recebemos, eu queria completar com independente de quem seja. Amém? Independente de quem seja. Tem gente que vai ter uma vida 10 vezes pior que a sua. E Deus vai usar essa pessoa para criticar você. Vai ter pessoas que elas declararam que elas não gostam de você. E Deus vai usar essa pessoa para criticar você. Se nós soubéssemos ouvir os nossos inimigos, já falei isso aqui outras vezes, cresceríamos muito. Porque às vezes alguém que não gosta de você tem coragem de falar para você algo que os amigos não têm. Aí a pessoa já não tem mais nada a ver com você mesmo. Quer saber de uma coisa? Vem cá. Deixa eu falar tudo o que eu penso de você. Deixa eu falar o que todo mundo está vendo de você, mas porque elas estão pensando nelas, primeiro elas não falam nada para você. Então a gente precisa ter uma maneira certa de reagir à crítica, querido. Guarda essas palavras essa noite. Você e eu, nós cantando: Senhor, fala comigo. E Deus está querendo dizer uma coisa para você, que você precisa ouvir. Que em primeiro lugar, meu querido, a gente reage à crítica ouvindo. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 18:13 o seguinte: quem responde antes de ouvir, comete insensatez, loucura e passa vergonha. Falar é prata, calar é ouro. Fica quieto. Ouve com atenção. Provérbios 15:31 diz: quem ouve a repreensão construtiva terá um lugar permanente entre os sábios. Em outras palavras, Salomão não está dizendo assim: você tem que ouvir. Salomão está falando: querido, onde você quer chegar? É isso que Salomão está falando. Porque, calma nossa, você há de convir comigo. Você não tem alvo nenhum na minha vida? Ficar sentado na frente da televisão é um bom negócio. Eu não tenho alvo. Para mim tá bom. Se tem água salgada com farinha, para mim tá tranquilo. Se der para assistir televisão da minha casa, da casa do vizinho, para mim tá tudo de boa, não tem alvo nenhum. Para mim tá tudo chegado, minha vida, tudo tranquilo. Eu não tenho onde chegar. Agora Salomão está falando o seguinte: quem ouve a repreensão construtiva terá um lugar permanente entre os sábios. Você quer ter um lugar permanente entre os sábios? Salomão está dizendo. Então ouça a repreensão construtiva. Acho que podia ter isso. Você quer ter um lugar permanente entre os sábios? Busque a repreensão construtiva. Isso é possível. Você se deixar avaliar pelos outros. Você chegar para as pessoas e falar: eu queria ouvir o que você pensa a respeito da minha vida. Eu queria ouvir o que você pensa a respeito do meu ministério. Eu queria ouvir o que você pensa a respeito do meu casamento. Eu queria ouvir o que eu sou para você dentro do casamento, da família. Como seria bom se os pais ouvissem os filhos. Independente da idade que eles têm. Dá valor.
Estava vendo uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, que ele fala sobre criando filhos emocionalmente saudáveis. Ele falou também de sanidade, que tem pais que nunca escuta filho. O filho chega falando, tá, mas assiste televisão. Ou o filho chega e faz, não está ouvindo nada. Tá legal. Deixa o papai agora. E nunca dá atenção, nunca ouve. E às vezes filhos têm pérolas para dar. A gente tem que ouvir como seria bom se os patrões escutassem os funcionários. Se os pastores ouvissem as ovelhas. Escutassem as pessoas que falam. Como a gente precisa ouvir. Começar a lutar, como é saudável, na verdade. Porque eu falei está errado, como é vital, fundamental, essencial de uma vida feliz. Ouvir. Deus quer que você responda a crítica. Ouvir. Fica quieto. A palavra de Deus diz na Tiago: todo homem seja pronto para ouvir. Para ser pronto para ouvir é um estilo de vida. Por que eu digo isso? Porque tem gente que não está pronto para ouvir. Tem gente que se gaba de dizer: se falou, fala também. Versículo quente, não estou sempre fervendo. Tem gente que está preparada para isso. Não leva desafio para casa. Comigo, mulher, assim não tem voz nativa, não. Ih, meu marido não manda em mim. Ih, que pai é que é? E aí o mundo vai cultivando uma filosofia de eu não vou ouvir ninguém. Porque eu nasci para viver o que eu quero. E ser feliz é fazer minha vontade. É seguir o meu pensamento. Quando a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento. E fala isso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso para a gente. Então o que nós precisamos é estar pronto para ouvir. E Deus fala, viu, querido? Deus já falou comigo, ouvindo uma conversa de duas pessoas. De orar de manhã e falar: Senhor, me responde. Chegar no lugar e ver duas pessoas conversando um assunto que eu tinha pedido para Deus que responder. E uma falando para a outra fazer a outra coisa. Eu falei: obrigado, Senhor. Tem gente que chama isso de coincidência. Tem gente que chama isso de exagero. Eu acredito num Deus que cuida da minha vida. E Ele quer que eu esteja pronto para ouvir. Ouve. Fica quieto. Não fica dizendo que outra pessoa está errada. Não fica julgando outra pessoa quando ela está falando. Porque tem gente que fica quieta aqui, mas falando um monte aqui. Você faz melhor. Né? Eu lembro uma vez que eu falei com uma pessoa: vai se aconselhar com o pastor. Vai se aconselhar com o pastor. Essa pessoa começou a falar do pastor. Começou a falar do pastor. Eu falei: escuta. Você não está indo lá para competir com a vida dele. Você está indo lá para ouvir o que a palavra de Deus diz para você. É onde você quer chegar. Eu vou dar conselhos para vocês, queridos. Vamos dar um exemplo? Que eu estou lutando para viver. Talvez eu fale depois, você fala: pastor, mas eu também luto com isso. É verdade, eu luto. Olha, eu lembro um dia que eu estava diante do pastor, eu vim, e ele falou um monte de coisa. Eu falei: tá certo. E eu falei: sabe o que demais, pastor? Eu não quero ser como o Senhor. Eu quero ser melhor que o Senhor. E a gente precisa ouvir. Não é sair de lá, ou sair da conversa com a esposa e ficar justificando, atacando, e falar: o que você falou está certo? Está certo, então eu tenho que mudar. Não importa se atacou o meu ego, não importa se a pessoa que falou não tem metade do que eu considero moral para falar alguma coisa para mim, mas o que ela falou está certo, porque eu não quero ser igual a ela, eu quero ser melhor do que ela, na verdade. Eu não quero nem ser melhor do que ela, eu quero ser como Jesus. E se o que essa pessoa falou está certo, eu preciso mudar. Eu preciso crescer. O que ouvir revela? Revela que eu desejo melhorar. Ouvir revela que eu quero sabedoria. E agora ouvir revela espiritualidade. Porque você ouvir é porque você tem domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Agora, presta atenção. Disse ouvir. Ouvir não é só ficar quieto. Ouvir é dar atenção. Ouça. Considere os outros superiores a você. Para nós, a gente pensa em tudo isso.
Considere os outros superiores a você. Se eu quero ter sucesso no ministério com jovens, eu quero ver que os jovens são assim. Eu não posso olhar para eles e falar, é um bando de molecada que não sabe nada da vida, que não tem noção de nada, e que não... Não, o que vocês pensam? Vai ter muita coisa que eles não sabem. Vai ter muita coisa que é a experiência que vai trazer. E eles estão sendo humildes para ouvir a voz da experiência, para ouvir seus líderes. Agora, é preciso ouvi-los também. Se a gente vai trabalhar com mulheres, vai trabalhar com homens, se eu quero investir na minha família, um líder de família, quem é líder de família aqui, me escutem. Seria importante um dia sentar com a sua família e falar, pode falar para mim o que você pensa a meu respeito. Fazer um pacto de ficar quieto, eu não vou falar nada. Você pode falar 100% do que você quiser. Fala. Eu quero ouvir o que você pensa. Ontem nós fizemos uma reunião com a diretoria da igreja. De liberdade para cada um falar o que eles pensam da igreja, positivo e negativo. Negativo a melhorar. Nem sempre a coisa é negativa, mas precisa melhorar. E eu escrevi. Muita coisa positiva. Mas muita coisa a melhorar. E a maioria das coisas refletem a mim. Você volta para casa para ser obrigado. Porque você tem agora uma meta para você melhorar. Uma área para você olhar. Alguma coisa que você pode olhar e falar, olha, eu percebi. Porque não adianta eu chegar aqui e ver vocês felizes e falar, agora está tudo bem. Não, tem muita coisa para melhorar, bem? Tem muita coisa para melhorar. Eu tenho muita coisa para melhorar. Agora, a gente precisa ouvir, gente. Por quê? Porque sua família pode ser melhor se você ouvir. Sua vida pode ser melhor se você ouvir. Muita coisa pode ser alterada na sua vida se você sentar e ouvir alguém. Considere os outros superiores, meu querido. Seja humilde. Meu Deus, dá humildade com isso. Então, pede que as pessoas falem. Porque isso vai ajudar muito a sua vida. Pede que as pessoas falem. Quando você chega e ele fala que as pessoas falam, você dá essa liberdade, elas vão falar com amor. A maioria das vezes. Talvez algumas coisas você não vai gostar. Mas você vai melhorar. Deus vai mudar tudo. A gente cantou Fala, Senhor. Fala comigo. Quando alguém te criticar, meu querido, fecha a boca e abre os seus olhos. Amém? Amém? Fecha a boca e abre os seus olhos. Segunda forma de valorizar a crítica, ou melhor, de aproveitar a crítica, é valorizando. Porque tem gente que ouve e despreza. Você precisa ouvir a repreensão e deixar entrar na sua vida. Uma vez, uma pessoa sem vida com Deus na igreja, só me dando problema, eu compartilhei aqui. Tocou a banheira da minha casa. Eu vou falar com você. Essa pessoa sentou, cruzou as pernas, uma posição de erudição, né? E eu vim dizer aqui que o senhor é soberbo. O senhor é isso, é isso, é isso. 99% das pessoas que olhavam para ela na igreja sabiam que aquela pessoa era problema. Queridos, Deus e Deus, sou melhor que ninguém. Amém? O que puder melhorar. E ela foi embora. Eu virei para cá explicar, vamos orar. Vai que alguma coisa ela está certa. Vai que alguma coisa manifestei isso para ela. Podia falar um monte de defeito dela. E tinha coisa. Mas não era na hora. Tudo que eu falasse para ela naquela hora, ela ia entender como que é. Você está revidando. Você é orgulhoso. Você não quer. Então, meu querido, valoriza a crítica. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você precisa acreditar no que eu já falei, mas eu vou repetir.
essa crítica veio do Senhor. Seja quem for, essa crítica veio de quem, igreja? Do Senhor. Amém. Provérbios 27, 56 diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho que deseja bem. Você fala, pastor, diferente, parou? Disciplina que vem do Senhor não é fácil, mas gente que não tem cacife para isso, gente que não tem moral para isso, para mim é difícil, pastor. Agora eu vou dizer uma coisa, meu. Existia um homem chamado Simei. Davi estava fugindo, Davi pisou na bola, Davi pecou, Deus tirou o reino de Davi, Absalão levanta o filho de Davi, Davi tem que fugir, de repente ele está lá andando e eles começam a ver pedras vindo lá de cima da montanha, estão no vale, e é Simei. Simei é um dos parentes de Saul que começou a tacar pedra em Davi. Absai, um dos chefes lá, dos grandes soldados, ele coloca a mão na espada e fala para Davi o seguinte: quer que eu vá cortar a cabeça desse circunciso? E Davi diz o seguinte: o que é que eu tenho com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que me amaldiçoasse. Portanto, quem poderá questionar? O que tem a ver com você? Esse cara tacando pedra em mim, entre eu e Deus. Ele só está jogando pedra em mim porque o Senhor mandou jogar pedra em mim. Como posso questionar ele se foi Deus que mandou jogar pedra em mim? Amém, igreja? Amém. É assim, igreja. A pessoa veio, falou, acabou. Valoriza. Foi Deus que mandou aquela mulher ir lá na minha casa, tocar a campainha, entrar e falar: você é soberbo. Se eu posso ver uma pessoa, eu posso ver o Senhor, que não deixa nada acontecer sem a sua permissão, permitindo que isso acontecesse na minha vida para me proteger, para que eu pudesse entender, filho, cuidado, porque um dos piores pecados é o orgulho, a soberba, a arrogância. E se você cair nesse pecado, eu não ando mais com você. Então, é assim que a gente aceita. Então você valoriza por quê? Porque você entende que ela vem de Deus. Então a pessoa vai falar, seu coração na hora vai querer lutar. Fecha a tua boca, porque você pode fazer isso em nome de Jesus. Guarda no teu coração e diga: eu vou receber isso. E eu vou diante do Senhor conversar com Ele e colocar diante dele isso que acabou de chegar aos meus ouvidos sobre a minha pessoa. E Deus vai falar com você. Então, quando a gente valoriza a crítica, que ela vem de Deus. Em segundo lugar, porque ela reflete amor. Deus cuidando de mim. O Senhor disciplina a quem ama. Se eu for olhar para fulano e ciclano, eu estou olhando a pessoa me disciplinando. Mas se eu entendo que nada acontece sem a permissão de Deus, é o Senhor me disciplinando. Em outras palavras, sabe o que eu entendo, igreja? É o Senhor me lapidando. É o Senhor me amando. É o Senhor cuidando de mim. Eu valorizo a crítica, porque ela reflete tanto o amor de Deus quanto o amor do próximo. Provérbios 27, 56 diz o seguinte: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Nem todo mundo que me critica me ama, mas quem me ama vai me criticar. Amém? Amém. Eu posso receber uma crítica de uma pessoa que me odeia, e ela está falando tudo aqui porque ela tem ódio no coração. Ainda assim eu vou ver o amor de Deus. Agora, se você me ama, se você ama a sua esposa, se você ama o seu marido, se você ama os seus filhos, e se você ama o seu pai, se você ama o seu irmão em Cristo, você vai pedir a Deus a sabedoria que vem dele, porque eu já quero ler para os irmãos o texto que fala aqui do valor da sabedoria, da crítica, sabe? E você vai falar, porque você ama. Você está vendo a pessoa se jogar no abismo, você está vendo a pessoa se enforcar, você está vendo a pessoa se ferir, você está vendo a pessoa se destruir, você está vendo a pessoa destruir com as próprias mãos aquilo que Deus deu para ela, e você ama a pessoa
Não vai conseguir se calar. Ainda que isso me fira, ainda que isso me faça derramar lágrimas, ainda que me faça virar a cara para ela por um tempo, mas eu sei que eu a amo o suficiente, eu fiz o meu papel na vida dela. Que Deus mandou, baseado no amor que eu tenho por ela. Então, meus queridos, a lealdade faz ferir. Agora, não dá para acreditar que é amor. Eu vejo a pessoa vivendo uma coisa errada, e nada a ver com isso. Oi, meu irmão, oi, minha irmã. O marido que não confronta a esposa porque não quer ter problema. A esposa que não confronta o marido porque tem medo. O pai que não confronta os filhos porque não consegue, não quer, ou seja o que for. O filho que do jeito certo não chega do seu pai porque acha que pai e filho não pode falar nada. O pastor que não fala com a ovelha porque está mais preocupado que elas gostem dele do que pastorear a vida delas. O ovelha que não chega para falar com o pastor porque foi ensinado que não pode falar. Está na hora da gente perder isso e pensar em amo de verdade? Não. Então eu quero falar com você algumas coisas. Eu preciso te falar algumas coisas. Agora, meu querido. A gente precisa valorizar a crítica, porque ela reflete o amor, mas também porque ela tem muito valor. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 25, 23 o seguinte: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria por quem se dispõe a ouvir. Ele fala que essa crítica, ela é bela quando ela tem, a crítica, ela é tão linda quando ela tem duas características. Ela é dada com sabedoria, e você encontrou alguém que dispõe a ouvir primeiro, porque é maravilhoso. E chega uma pessoa cheia de amor e fala: quero conversar com você. E aí ela chega e ela fala. Aí a outra pessoa está disposta a ouvir, ela recebe, e os dois se abraçam, choram, se alegram, agradecem, se tornam mais amigos no casamento, mais amigos pai e filhos, mais amigos pastor e ovelha, mais amigos patrão e empregado, mais amigos irmãos em Cristo. A Bíblia está falando que é maravilhoso. Salomão está falando: olha que cena. Que cena. Alguém chegando com sabedoria e alguém ouvindo com sabedoria. Nem sempre essa cena é possível. Mas nós chegamos a esse ponto da mensagem com dois conceitos: ouça com sabedoria, e deixe entrar. Segundo, fale com sabedoria. Tem hora certa para falar, tem dia certo para falar, tem ocasião certa para falar, tem palavras certas para usar, tem tom certo de voz para se dizer as coisas. É só na sabedoria de Deus que Ele dá. Sabe qual é o grande problema nosso na crítica? É porque o marido ele vai criticar a esposa, mas você tem que mudar. Não. Eu não estou criticando a minha esposa porque eu quero ela melhor para mim. Porque eu amo tanto a vida dela. Eu quero que ela seja melhor para quem, igreja? Para quem, igreja? Para Deus. Eu amo tanto meu marido. Eu quero tanto que ele seja um homem melhor para Deus. Você entendeu? Eu estou desprovido de não é para mim. Então eu vou e entrego a bênção. Eu vou e me coloco no espelho. Eu chego com as palavras certas, do jeito certo, a motivação correta. Eu entrego o recado que Deus mandou entregar. Sem exigir que a pessoa mude na hora. Sem exigir que a pessoa fique feliz. Sem exigir que a pessoa no dia seguinte já seja outra. Não é assim. Você gosta de ouvir coisas negativas a seu respeito? Ninguém gosta. Então não vá com a expectativa de que você vai confrontar a pessoa e ela vai esboçar um sorrisão e falar: nossa, que gostoso ouvir isso, foi difícil. Você está vendo o espelho da alma, da mente, do cotidiano. Você está sendo criticado, julgado, avaliado. Na hora não é fácil. Mas você reconhece, você é espiritual o suficiente, você aceita aquilo. E no final você olha para a pessoa e fala: olha, eu queria te agradecer por ter falado. Obrigado. Ora por mim. Agora, imagina que bonito isso no casamento.
Imagina que bonito, o filho falando isso com o pai falando isso com o filho. Você está dizendo? O pai chegando com o filho falando, filho, obrigado. Eu precisava ouvir isso. Imagina que bonito, pastor e ovelha. A ovelha falando, pastor, obrigado. Mas imagina o pastor falando com a ovelha, obrigado por ter me amado. Assim, gente. Quem não peca, levanta a mão. Quem não precisa ser confrontado, levanta a mão. Quem não tem que melhorar, levanta a mão. E o corpo é você. Se ninguém aqui pode levantar a mão, então nós estamos dizendo que todo mundo aqui necessita de crítica. E se ninguém levantou a mão, todos podemos ser usados por Deus para criticar a vida de outros. O melhor é que isso seja feito com muito amor, com muita sabedoria. Então, fica preparado. O dia que Deus vai falar com você, esteja pronto. Eu quero ler com os irmãos Eclesiastes, capítulo 7. Olha a sua Bíblia lá. Eclesiastes, capítulo 7. Quero ler com os irmãos o versículo 21 e 22. Olha o que diz. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração, você sabe que muitas vezes você fez o quê? O que foi que falou? O que foi que aconteceu? Eu não fiz o que. Isso é diferente de buscar conselho. Conselho eu busco. E conselho eu busco de pessoas que se mostram aptas para me aconselhar. Pastor, que características são essas? Primeiro, conhecimento profundo da palavra de Deus. Amém? Pessoas em crescimento. Perfeitas. Vai ter alguém perfeito para nos aconselhar? Conhece a palavra de Deus. Estão em processo de crescimento. E elas têm amor. São as características que Deus busca conselho. Aqui o texto está falando. Não fica querendo saber o que foi falado de você. Não fica querendo saber o que foi. Mas olha que interessante que Salomão, a sabedoria que ele tem. Quando você disser essa segunda parte assim, não fique querendo saber. Porque as pessoas vão falar de você. Normal. Vão falar da sua vida. Quem olha para o vírus tem uma opinião sobre a vida dele, assim como quem olha para o Cleves, o Wilson, a Ariana. Todo mundo tem uma opinião. As pessoas conversam umas sobre as outras e a gente precisa de muita sabedoria. Pode seguir o que é conversa, o que é maledicência. Na verdade, quando a gente tem muita coisa para fazer e pensar, falta tempo para ficar falando da vida dos outros. Só Salomão, a palavra, Deus chega para mim para você dizendo o seguinte: quando você ficar sabendo que alguém falou de você, não roda a banana não, meu irmão. Não pega o telefone, pastor, descobri que fulano ligou e fala de mim para ciclano. Tem que punir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe por quê? Pelo que ele fala no outro versículo. Você também já falou disso. O negócio é que chegou no seu dedo. E o que você falou do outro não chegou. Então tem crente que fala, mas descobriu que um falou do outro, roda a baiana. Quer tirar limpo? Meu querido, quem é que limpa a minha barra? Quem é que me advoga? Quem é que me defende? Fala para mim. Não é Jesus? Lógico, eu fiquei sabendo de uma mentira, que eu vou discutir. Qual é a minha opinião? Pastor, vieram falar para mim que você está pregando muito tempo e que. É a opinião. A pessoa tem direito de ter a opinião dela. Já compartilhei com os irmãos. Estava em um padre, a igreja começando a crescer, uma pessoa chega na minha sala.
E ela conta que fulano falou isso, fulano, ciclano falou aquilo, falou. Até hoje, nenhuma das coisas que ela falou foi em ninguém. O que Paulo falou, não ignora os desígnios de Satanás. Lembra que Paulo falou, se vocês perdoam, perdoam também, porque eu sei o que o diabo quer fazer. O diabo usou uma pessoa que foi lá na minha sala e abriu o jogo. Só que ela ia na casa de fulano e ciclano. O que você acha disso? Aí eu penso isso. Eu recolhi informações e trouxe um presente do inferno. Tá aqui. Olha o que falam de você. Olha o que pensa. Legal, tem muita coisa por dar. Obrigado, tá bom? Naquele dia, para glória de Deus, que é Deus quem faz isso na gente. Abracei todos. Porque eu sabia que não tinha falado, Por quê? Porque já tinha perdão no meu coração. E quer saber de uma coisa, gente? Cadê o pastor? Quem não tem uma opinião sobre o pastor da igreja? Repita, diferente de maledicência. Maledicência, a gente corta. Vai falar para o pastor. Sentar de graça e ficar criticando de um jeito que o diabo quer tirar a autoridade. Não é isso que o diabo quer fazer? O diabo sempre quer tirar da sua vida a visão e a autoridade daqueles que Deus levantou para investir na tua vida. Então ele coloca pessoas maldosas, com uma visão maldosa, para fazer isso. Olha, eu estou falando aqui, muito cuidado com isso. Recebe como crítica na tua vida. Descobriu que o funcionário, que alguém falou isso, falou aquilo. Descobriu isso. Vai lá nessa mulher, ajuda a mudar. Se isso é verdade, eu tenho que crescer. Isso é importante. Amém, queridos? Amém. Eu queria terminar dizendo para os irmãos respostas comuns que nós temos à crítica que a gente tem que lutar contra elas. Primeiro, redirecionar a culpa. Adão e Eva fizeram isso. Adão, o que você fez? Foi Eva. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Para com isso. Casamento acontece muito isso. Se você é assim, por quê? Porque você faz isso. Por que você faz isso? Família. Filho, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Começa a jogar com o outro. Não é assim. Igreja não é assim. Quando alguém aponta, joga a culpa no outro e começa a redirecionar a culpa. A verdade é a seguinte, querido, você gritou, você está errado. Amém, igreja? Amém. Levantou a voz, está errado. Amém? Amém. Não é por ter levantado a voz. Você pode ter toda a razão, mas falou do jeito errado. Perdeu a razão. Nas palavras você pode ter razão, mas você entregou da forma errada. Aceita a culpa. Usou a palavra errada, aceita a culpa. Está com postura errada, aceita. Não redireciona. Quando você for criticado, alguém te criticar, deve adiantar. Transferiram. Culpa não é minha. Eu não tenho culpa. Eu sou assim porque meu pai fez isso no passado. Eu sou assim porque lá eu sofri um trauma. Eu sou assim porque o meu ex isso, a minha ex aquilo. Eu sou assim por causa disso. Eu sou assim. Para. Não joga culpa para os outros. Só fica quieto assim. Segunda resposta que as pessoas têm o hábito de dar a crítica é racionalizar, justificar. Sabe quem fez isso, igreja? Saul. Deus falou, Saul, vá, faça isso, isso e isso. Saul fez tudo ao contrário. Quando Samuel chega e critica, o que ele fala? Foi um soldado, mas a minha intenção foi boa. Sabe o que é? É que eu pensei, e isso e aquilo. E já vem conversas, né? Não vou falar que foi na minha casa, porque na minha casa nunca acontece isso. Mas, né? É que eu só queria isso, eu só queria aquilo, eu só quero ser respeitado. Então você começa a racionalizar, justificar. Não, é só que eu quero, é isso, é por causa disso que eu fiz isso. Não, ele. Defeito é defeito. Não tem que explicar. Pode até ser, querido, que alguma luta que você tem hoje na sua vida é decorrente de alguma coisa que aconteceu. Pode até ser que é difícil a sua postura hoje, porque a pessoa que mora com você não te ajuda em nada. Mas eu é meu. E a gente não muda se eu ficar dizendo, não, eu sou assim por causa disso, daqui. Uma outra resposta que as pessoas têm como uma crítica é resistir ou rejeitar. Os profetas chegavam e falavam, essa gente não quer ouvir. Não quero. Não quero ouvir. Eu conheço uma pessoa que toda vez que você vai conversar sobre algo sério, ela vai falar, para, gente, não quero conversar. Toda vez, até hoje. Você vai conversar com essa pessoa, para. Vai começar com esse assunto.
casamento? Já viu rostos? Acabou? Acabou? Terminou? Posso ir? Já viu o filho fazer isso com o papai? Quem é pai entendeu o que você tinha falado. Posso ir para o quarto? Acabou? Que tristeza. Você vê alguém que você ama, indo embora sem voltar. Não rejeite. Algumas pessoas redirecionam, outras justificam, outras não querem ouvir, e outras. E a quarta forma de as pessoas reagirem à crítica, que é muito comum, é a retaliação. E você? Você está falando assim, e você? Você vai dizer que minha comida não é gostosa? Vai ver o carro. Né? Você vai dizer que eu sou assim, e você? Que eu sou grosso? E você que é assado? E acontece, né? Punk. Gente, como isso é nocivo, não é verdade? Nocivo. Quer ver uma coisa? Quem é você para falar alguma coisa? Posso te dar uma dica? Talvez encerrar assim essa noite? Deixe isso sair da sua boca nunca mais, se um dia receber. Que é muito ruim dizer quem é você. Eu sou alguém que Deus levantou para falar que você precisa ouvir. Quem é você? Então não tem que retalhar. A pessoa chegou para falar. Outra coisa que eu vou até fazer um parênteses aqui na mensagem. Quando você for pedir perdão para alguém, só peça perdão, tá bom? Dá muita ira quando fala outra palavra. A pessoa chega para você e fala assim, eu queria te pedir perdão, mas você também. Você também. Tem humildade. Vai pedir perdão. Embora orgulho. Quando você quiser falar para a pessoa. E outra. Se você pediu perdão e a outra pessoa não pediu perdão, quem sai ganhando nessa conversa? Quem pediu perdão? Se a outra pessoa não pediu perdão e ela fez tanto quanto, se não pior que você, ora por ela, porque sua misericórdia. Porque o ideal é que ela também pedisse perdão, mas ela não chegou do que Deus te concedeu de graça para ouvir. Peça a Deus que dê para ela. Saiba pedir perdão. Eu quero terminar lendo um versículo que está lá em Provérbios capítulo 28. Volta um pouquinho só na sua vida. Provérbios capítulo 28, nós vamos ler o versículo 13. Olha o que diz lá. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra a felicidade. Você acho que você vai concordar comigo que eu vou dizer para você nessa noite que os seus pecados são manifestos. A gente costuma ver esse versículo pensando só naquilo que eu faço e ninguém viu, não é isso? Pensamento impuro, uma pornografia na internet. Quem esconde seus pecados não prospera. O que é esconder pecado quando alguém vai te confrontar e você não aceita? O que é esse esconder pecado? É não deixar o seu pecado se revelar, tratado e retirado do mundo. Esconder pecado, segundo as palavras, é não assumir pecado. As palavras, eu posso ler esse versículo, quem não assume os seus pecados, não cresce, não prospera. Se você não aceitar os seus defeitos, você vai continuar sendo esse mesmo crente que você é hoje. E não
aspecto físico. Suas finanças vão melhorar. Seu ministério vai melhorar. Seus filhos vão melhorar. A igreja vai melhorar. Porque a igreja é feita de pessoas. Se você não prospera, nós estamos prosperando. Quem não assume seus pecados não vai para frente. Mas quem os confessa, é verdade, os passa. Verdade. Verdade, eu preciso lutar com você. E os abandona contra um presente maravilhoso. Quando Deus do céu vê alguém assumindo seus erros, tanto diante de Deus como o Espírito Santo te confronta, quando pessoas te confrontam, quando com a palavra de Deus confronta você e você está aceitando nessa noite essa palavra. Se Deus olha do céu e vê você nessa noite aceitando a palavra, dizendo eu sou orgulhoso, tem dificuldade com a crítica, você está achando misericórdia da parte do Senhor. E aquilo que o seu pecado merece, Deus retém, porque Deus está vendo o processo de mudança em você. Se você está aqui essa noite dizendo essa mensagem para mim, e não está igual um jogador de tênis, rebatendo a mensagem para outro, dizendo Deus, eu preciso mudar, Senhor. Me ajuda a ouvir crítica, meu querido Deus do céu está providenciando prosperidade porque tem esperança para você. Agora, se Deus vem e te poda, você não dá fruto, te poda, você não dá fruto, te poda, você não dá fruto. Que valor? Para que te mantém? Amém? A gente precisa mudar. Busca conselho. Deixa as pessoas chegarem na tua vida. Peça opinião. Seja amado por pessoas. Ser amado por pessoas não é só ganhar presente. Ser amado por pessoas, tê-las chegando até você como instrumento de Deus na sua vida. Eu queria terminar dizendo: pais, chamem seus filhos para conversar. Maridos, comece deixando eles falar de você. Filhos, vocês veem áreas que você mudar na vida de seus pais, peçam sabedoria, para que Deus dê o momento certo de, com todo respeito, chegar a mulheres, que nenhum medo impeça vocês de lapidar e ser instrumento de Deus na vida de seus esposos. Igreja, que Deus dê sabedoria a vocês, para quando vocês sentirem e olharem para a minha vida e ver que eu preciso mudar, da mesma maneira, com toda a honra como a palavra de Deus exige, não porque eu mereço, mas porque a palavra de Deus exige. Fala, porque eu preciso muito aprender muita coisa. Deus sabe como pai, como marido, como crente, como líder, como muita coisa. Então o que a gente precisa é pedir a Deus que nos dê um coração humilde para a gente ser melhor para Deus. Porque no final das contas é isso que a gente quer ser, não é isso, igreja? Melhores para Deus. Amém. Melhores para o Senhor. Mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Em casa, no serviço, cada dia. Você já entendeu, né? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.